Boa noite, tudo bem? Boa noite aos visíveis e aos invisíveis, aqueles que nos seguem pela internet e aqueles que a gente não pode ver, mas que estão aqui junto conosco para aprender, para estudar. E o assunto de hoje é muito interessante, muito interessante. Não sei porque saiu para eu estudar, mas saiu e aí eu estudei. O assunto de hoje está no livro Palavra de Vida Eterna, esse aqui. Ele é psicografado pelo Chico Xavier e o espírito que traz a mensagem para nós é o Emmanuel. Tem um problema aqui no computador, mas ele vai ligar já já. E o que é o testemunho? Testemunho é uma declaração que é baseada em fatos. Isso é um testemunho. E o que é doméstico? Até uma palavra que a gente usou durante muito tempo, eu acho que nem usa mais. Doméstico é aquilo que a gente pode amansar. Então, quando a gente domestica um animal selvagem, a gente infringe regras e condições para que esse animal, então, possa ter um convívio com os homens. Basicamente, seria isso. E o testemunho doméstico, eu tenho que pegar o livro, porque meu computador não liga. Ao qual se eu estiver falando baixo, gente, vocês me avisem. Já fui avisada aqui. Então, esse testemunho doméstico que Paulo fala, que na verdade Emmanuel traz para a gente de uma frase de Paulo, que diz o seguinte: por isso, façamos todo o bem que possamos, principalmente naqueles que estão junto com a nossa família da fé. É muito interessante isso. Essa carta de Paulo foi mandada aos Gálatas, e os Gálatas eram um povo que vivia no que hoje é a Turquia, é o centro da Turquia, que faz parte da Ásia. Eu não sei como é que está meu mapa aqui, mas tem uma parte que é europeia e uma parte que é asiática. Então, hoje, mais ou menos no centro desse lugar, só para vocês terem uma ideia, ali ficava a Galácia. E a Galácia era onde ficavam os Gálatas. Então, Paulo escreve essa carta para eles porque Paulo estava preocupado com esse povo. A gente sabe que tem muitas cartas que Paulo escreveu aos Efésios, aos Gálatas e a vários outros povos. E ele escreve essa carta porque ele está preocupado porque os Gálatas estariam seguindo outras pessoas que não seriam portadoras do conhecimento e da moral que o Evangelho tem. A gente tem que lembrar que Paulo não foi contemporâneo de Jesus. Paulo veio depois de Jesus, né? A gente sabe, inclusive, que Jesus já havia sido crucificado e ele aparece para Paulo. A gente sabe essa história toda. Só para vocês terem noção de que Paulo não foi contemporâneo de Jesus, não viveu na mesma época de Jesus. E ele, a partir desse momento que ele tem a visão de Jesus, que ele era o grande perseguidor dos cristãos, ele então resolve seguir ao Mestre Jesus. E ele, preso 2 vezes, escreve o tempo todo para todas as igrejas, e igreja na época era qualquer junção, união de pessoas que queriam ouvir a palavra de Jesus escrita por Lucas, escrito por Mateus e escrito pelos evangelistas. Paulo tinha essa preocupação imensa de não deixar perder a essência da mensagem de Jesus, mesmo não tendo vivido com ele. E essa preocupação dele foi o moto de vida dele, foi a função da vida dele. E quando ele fala, então, nesse parágrafozinho, né, que ele coloca, que está em Gálatas 6, versículo 6 a 10, ele diz o seguinte: façamos o bem a todos, principalmente àqueles que são a nossa família de fé. E aí, o que a gente estava falando, muitas pessoas da nossa família não têm fé,
não acreditam em nada, não têm a mesma religião que a gente tem, ou não tem religião nenhuma, ou tem outras, né? Isso não faz da gente nem um pouco melhor, nem um pouco pior. São pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Porém, quando Paulo fala nisso, a gente pensa assim, mas na minha casa ninguém acredita em nada. Como eu vou fazer o bem à minha família de fé? A família de fé é a família que comigo está neste momento encarnada no processo planetário, no momento planetário que eu estou vivendo. Esta é a minha família da fé, mesmo que eles não acreditem em nada, mesmo que eles não sintam nada, mesmo que o meu papel dentro da minha casa, pela religião que eu acredito, pela doutrina que eu acredito, seja ridicularizado. Porque, na verdade, quando Paulo fala isso, ele fala para eu fazer o bem. Ele não fala assim, olha, todo mundo na sua casa tem que fazer o bem para você. Não. Ele está preocupado com a evolução de cada um de nós. Por isso, ele manda essa carta aos Gálatas, pedindo a eles que amem-se. É claro que quando a gente fala essa palavra, fica um negócio assim meio. Ai, amar é muito difícil. Amar não é fácil. Existem pessoas com as quais a gente tem uma afinidade muito forte. E isso nos faz amar de uma forma mais rápida, mais duradoura e mais verdadeira. Mas existem outras pessoas que convivem conosco que é preciso exercitar o amor. Olha que coisa complicada. Poxa, mas fulano é meu filho, fulano é minha mãe, eu tenho que exercitar o amor? Sim, eu tenho que exercitar porque o amor não é uma característica de nós, da gente nesse momento. Não é uma característica nossa. Características muito mais fortes são a inveja, a raiva, o desprezo, o desdém. Não que a gente não tenha sentimentos bons, a gente sabe que a gente tem sentimentos bons por aqueles que é mais fácil amar, por aqueles que a gente tem uma sensação boa. Tem situações que a gente se sente mal fisicamente quando se aproxima de alguma pessoa que está conosco na nossa família. Existe isso, sim. Mas por que, meu Deus, existe isso? Porque aquelas pessoas estão meus pais, estão meus filhos, estão meu marido. E olha que marido a gente escolhe, hein? Estão meus irmãos. Eles são da minha família universal, mas naquela oportunidade encarnatória, eles estão naquela função de determinado familiar meu. E quando a gente pensa de uma forma bem egoísta, a gente fala assim: bom, então eu já sei. Eu tenho que amar todo mundo porque eu estou compreendendo isso, então eu vou ter que amar todo mundo. Não. A gente pensa isso de uma forma prepotente. Porque qual é a proposta de Paulo que Emmanuel traz para a gente? Para eu aprender a amar, não vai ser o outro que vai deixar de ser chato, não vai ser o outro que vai. Porque, na verdade, quando eu olho para alguém que me faz mal, não é o outro que me faz mal, sou eu que me sinto mal com determinadas atitudes de outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa que então vai chegar em casa e vai falar, bom, então eu vou ajudar a minha família. Vou chegar perto do meu irmão e vou falar, você não pode fazer isso, você não deve, eu acabei de vir do centro. E lá eu escutei Paulo falando isso, falando aqui. Chega em casa já colocando cada um em seu devido lugar. É feio, né? Isso é feio. Porque eu não sei nem qual é o meu lugar direito. Eu não consigo nem tolerar determinadas pessoas. E não porque essas pessoas são más ou são piores do que eu. É porque eu provavelmente estou entregando o meu pior lado. O meu pior lado na minha casa. Porque onde tem intimidade, já viu, né? Onde tem intimidade, a coisa fica muito perigosa. Porque onde tem intimidade, eu mostro quem eu sou de verdade. E os outros mostram também. E os outros mostram também. Essa
intimidade faz com que muitas pessoas cheguem para a gente de uma forma grosseira ou rude ou que não é legal e comecem a dar conselhos para nós. Eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo e tal. E nós fazemos as mesmas coisas com os outros. É claro que quando a gente está fora de uma determinada situação emocional, a gente consegue mesmo visualizar com um pouco mais de clareza determinadas coisas. Mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber determinada ajuda. E isso gera um conflito tão grande que aí a pessoa não tem mais um problema, ela tem dois. O que ela tinha e o que a gente criou. E aí, quando Paulo fala para a gente amar, que é essa coisa difícil, né, que a gente sabe que é difícil, ele pede então para que a gente se encontre, veja quem a gente é, seja honesto com a gente, não precisa falar para ninguém, e com Deus, e veja por quê que eu tenho inveja daquela minha irmã, que eu tenho raiva daquele meu irmão, que eu não suporto aquele meu pai, porque defeito todo mundo tem. O seu defeito não é pior do que o meu e o meu não é melhor do que o seu. Porque a gente até falou que não existe um defeitômetro. Aí a gente fala, nossa, mas eu nunca ia fazer o que fulano fez, mas fez outra coisa. Aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, o Criador da vida, quando um filho erra, não interessa se ele erra no 9 ou se ele erra no 5. Interessa que ele vai ter que recomeçar. Ele vai ter que ter humildade para começar de novo. Humildade, se ele quiser, porque ele pode não começar de novo e pode continuar dali e pronto, acabou. E pronto, acabou. Então, se a gente só fala, olha como é difícil isso, dar o testemunho, declarar através de atitudes. Declarar através de atitudes que eu estou amansando o meu lado selvagem. Como que eu posso declarar através de atitudes que eu estou amansando esse ser selvagem que eu tenho dentro de mim? Não é falando para as pessoas, é mudando as minhas atitudes em relação às pessoas. A gente faz isso uma vez, duas, e de repente a gente começa a ficar irritado, porque fulano não mudou ainda. Eu já fiz 2 vezes que não entendi a conversa, mas fulano não mudou ainda. Quanto tempo tem? Quanto tempo levou para a gente conseguir segurar nossa língua? Para a gente conseguir segurar a nossa ira, nossa raiva, nosso despeito, nosso olhar de soberba? A gente não consegue até hoje fazer isso. Por que que a gente quer que os outros façam o que a gente não dá conta de fazer ainda? Por quê? É pela vaidade, é pela soberba, é pela falta de amor. E tem uma coisa muito interessante que quando a gente reconhece que dentro da minha casa, com aquelas pessoas que eu chamo de parentes, é que estão os meus maiores desafios. Porque o meu filho pode não ser do jeito que eu queria, mas eu também não sou a mãe que ele queria. Porque eu tenho um monte de defeitos. Eu tento acertar, mas nem sempre eu consigo. Então, esse estado, esse momento, essa situação doméstica, domesticável que eu estou vivendo na minha casa, na qual todos deveriam estar tentando melhorar, porque é para isso que a gente veio aqui, para evoluir. Por que que os outros não tentam? Não é problema meu. O meu problema é tentar comigo. Isso é o mais difícil. Porque a gente sempre fica pensando, poxa, mas eu já fiz 3 vezes isso. O cara não entendeu até agora. O problema é eu conseguir fazer. Percebe a diferença? Se ele percebeu ou se ele não percebeu, não vem ao caso. O importante é que eu tenho que me frear. Eu não sei se vocês já repararam onde fica o freio do cavalo. Já repararam? É na boca. O freio do cavalo é na boca. E um cavalo desembestado, um cavalo selvagem, você não consegue nem colocar o freio nele. Muitas vezes nós somos assim.
Aí a gente pensa assim, mas você nunca viu meu irmão, meu filho, meu pai, minha avó, minha mãe, ou sei lá quem for. Nunca vi e não é problema meu, porque eu tenho que me segurar para não fazer as coisas que eu faço. Ou eu tenho que me mover para fazer as coisas que eu preciso fazer. Entende por que ninguém tem nada a ver com isso? Por que se o outro vai entender, se o outro percebeu, se ele olhou, se ele, entendi, a Flávia está tentando fazer. Não importa. O que importa é eu frear os meus pensamentos, que graças a Deus ninguém ouve, graças a Deus, os meus desejos, a minha fala e as minhas atitudes. E esses familiares que estão conosco, eles reclamam, ou seja, é clamar outra vez, por conserto das situações que já aconteceram. Aí a gente pensa assim, poxa, eu não me lembro o que eu fiz com fulano, eu não tenho nem ideia do que eu fiz com Beltrano, por que fulano me trata assim, por que é tão difícil lidar com fulano, eu acho que fulano fez alguma coisa comigo. Pode ser, mas basta a gente observar quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos desejos, e a gente vai ter certeza absoluta do que a gente promoveu no passado. A gente não vai saber se a gente matou, se morreu, se roubou, não precisa saber nada disso. Quando eu falo dos meus impulsos, quando eu enxergo os meus impulsos, eu vou saber que boa coisa não foi. Que boa coisa não foi. E aí a gente pensa assim, que essas pessoas, elas são tentações da minha vida. Fulano é uma tentação, eu estou bem, é fulano chegar, pronto, acabou meu dia. Isso é verdade? Não. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu tenho dentro de mim uma quantidade, vamos colocar assim, acho que fica meio feio, mas eu tenho dentro de mim o bem e o mal. Quem decide o que vai brotar de mim sou eu. Então, quando o fulano chega, eu já me encho e de dentro de mim sai uma coisa tão ruim que eu não consigo nem ver o fulano. A coisa ruim está saindo de quem? De mim. O problema é de quem? Meu. Porque se esse fulano fosse tão miserável assim, ninguém chegava perto dele. Já repararam? Esse fulano deve ter alguém, um amigo que gosta dele, um namorado, uma namorada, alguém. Então o problema é meu. O problema é sempre meu. No sentido de que eu tenho que lidar com isso de uma outra forma para viver melhor. Se eu vomito quando eu ouço falar o nome da Beltrana, ou do Beltrano, ou de quem quer que seja, se eu sinto uma coisa no meu estômago, me dá, o problema é meu. Mas a pessoa tal fez uma coisa horrível comigo. O problema é meu. Eu não consigo perdoar, eu não consigo relevar, eu não consigo conviver com uma coisa que já aconteceu. A pessoa às vezes não está nem sabendo que ela fez aquele mal para você naquele nível. Às vezes está, mas às vezes não. Como a gente também já fez coisas que a pessoa parou de falar com a gente e a gente falou assim, mas nunca fiz nada para o fulano, mas com certeza fez. Ou com certeza ele sentiu de uma forma que foi péssima para ele. Percebe como todos nós temos essas nuances, temos esses mimimis, temos essas coisas. Eu não estou falando que a gente não tem o direito de sentir. Claro que tem. Mas ficar amassando barro em cima daquilo só faz uma coisa, a gente afundar. Quanto mais você amassa aquele barro, mais a gente vai afundando. E daqui a pouco a gente está até o pescoço. E muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, por que você está assim? A gente não lembra. Mas aquela situação de ficar sempre daquele jeito tornou-se um vício na minha vida. A gente pode reparar, gente, a gente faz isso e muito. E aí, ele traz para a gente uma coisa, olha que interessante, ele fala assim, que é sempre mais fácil dar uma boa impressão para quem não convive com a gente. A gente vira uma fofura. Oi, fulano, que é na casa espírita, então é uma fofura. Oi, irmão, irmã.
Ninguém sabe a bucha que é a pessoa, o transtorno que a criatura é. Mas é uma tentativa, gente. Só que muitas vezes a gente vai numa festa, vai numa reunião, um negócio assim, e põe aquela máscara linda que as pessoas falam, que pessoa adorável. Aí o outro fala assim, vai viver com ela. Vai viver com essa gracinha para você ver o que é. Gente, a gente é assim. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente faz esse esforço para ficar bem na fita, para ficar bacaninha na reunião, ri baixo, né, fala bonitinho, usa palavras decoradas e tal, fica um amorzinho, significa que de alguma forma isso está dentro da gente. Porque senão tem que ser um super ator. Eu sei que tem gente que é super ator, mas a gente pode pensar também que a gente tem esse monte de coisa boa e que a gente pode usar, mas a gente tem birra. A gente fala assim, eu não vou fazer isso para fulano, para ele aprender. Imagina se a espiritualidade faz isso com a gente. O que será de nós? Vou fazer isso com a Flávia para ela aprender. Estou lascada. Então, quando a gente vai nessas festas e as pessoas falam assim, nossa, fulana é ótima, que maravilha, nossa, eu queria conviver mais com ela, de tão maravilhosa que ela é. O que acontece com a gente? A gente chega na nossa casa, o ego está em outro planeta, né, toda inchada, e chega e fala assim, tá vendo? Eu fui na festa de fulano, todo mundo me achou uma flor, um amor, uma coisa maravilhosa. Ainda fala para os outros que o que eles acham da gente é coisa de gente doida. Porque na festa da fulana, onde eu me comportei como não me comporto na minha casa, fiz uma fita bacana, fiquei bonitinha e tal, eles que convivem comigo, que sabem todos os meus defeitos, estão errados. Olha para você ver que ponto que a gente chega desse aplauso que a gente precisa para o que a gente é. Eu li uma vez Na verdade, eu não li isso. Eu estava fazendo um estudo para uma palestra e isso veio na minha cabeça de uma forma tão forte que era assim. Vamos supor que todo mundo aqui fosse doido. Só supor. Ninguém é. Todo mundo doido, mas daquele de amarrar a coisa mesmo e ter que tomar muitos remédios para poder viver em sociedade. Mas a gente não podia sair daqui. Todos nós doidos. E aí eu viesse aqui, falasse um monte de coisa e vocês me aplaudissem, ficassem de pé, gritassem meu nome. Quem estivesse vendo de fora, eu falei, gente, que doideira. Todo mundo doido, aplaudindo a outra que subiu lá e ficou doida também, e todo mundo rindo e achando uma beleza. É mais ou menos isso. A gente quer o aplauso de pessoas que estão doentes como nós. Que nós todos estamos, de uma certa forma, procurando a cura para nós mesmos. Nós não somos doentes, mas nós temos momentos nos quais a gente mostra as nossas doenças da alma. E não tem jeito, é assim. Então não adianta eu procurar fora de mim a cura para o que somente eu sei que eu sou, que eu estou e que eu tenho. Não adianta. Eu posso fingir para quem eu quiser, ser um amorzinho para quem eu quiser. Quem dorme comigo sou eu. É a minha consciência. Aí é que mora o perigo. Aí é que está a grande dificuldade. E por que muitos de nós não conseguem dormir? Não sei se vocês conseguem. Por que muitos de nós não conseguem dormir? Aí a gente fala assim, porque eu fico pensando o dia inteiro as coisas que eu tenho que fazer amanhã, e ontem, e amanhã, e semana que vem, e semana passada, e já foi, e tal. Na verdade é porque a nossa alma não tem sossego. Nossa alma não tem sossego, porque nos falta o sentimento bom. Nos falta o sentimento do amor. Nos falta o exercício do amor. Porque a gente não precisa fazer exercício para raiva, para inveja, para o próprio ódio. Eu não sei se vocês já experimentaram essa sensação. Uma das coisas que mais nos liga a outra pessoa é o ódio.
Quando você odeia uma pessoa, tem raiva, ou sei lá, o grau de raiva que a gente dorme e acorda pensando naquela criatura. Às vezes ela nem sabe da nossa existência, mas a gente dorme e acorda pensando nela. Então, para este tipo de sentimento, a gente não precisa de exercício. O dia que a gente faz uma coisa bacana, que a gente sai da nossa vida no automático e faz de verdade coisas boas, vocês já devem ter ouvido essa expressão, a gente dorme feito um anjo. Porque sai da gente, da nossa alma, um sentimento bom, uma coisa boa. E a gente dorme porque a gente vai pensando naquilo e revivendo aquilo. Não é uma coisa fácil, gente. Não é uma coisa que a gente consiga fazer sem exercício, sem ouvir uma palestra. Não estou falando a minha, não qualquer uma, sem ler um livro, sem ter percepção das nossas atitudes e pensar, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso repetir isso que eu faço. Isso não é amor, isso é falta de amor. E dentro da nossa casa existem pessoas que a gente não ama. E como é que vai fazer? Vai ter que aprender a amar. Aí a gente fala assim, mas eu já tentei de tudo. Não é verdade. Não é verdade. O amor não tem concorrente, a verdade não tem concorrente. O que acontece é que eu dou só um pouquinho. E se a pessoa não me dá de volta, e não vai dar, porque o exercício é meu, para mim, eu recolho e falo, tá vendo? Sabia que não ia adiantar. 2, 3 tentativas. É para a vida inteira, porque esse trabalho é de mim para mim, comigo, eu, comigo, sempre. E ponto. O que o outro vai fazer com o amor que eu estou tentando dar para ele, o que o outro vai fazer com o que ele está recebendo, essa vibração boa que ele está recebendo, o problema é dele. Mas eu não vou deixar de emanar esse sentimento porque ele não está fazendo nada. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, como a gente falou, quando eu sinto ódio, sai de dentro de mim o ódio, a raiva. A primeira pessoa a ser contaminada por essa sensação sou eu. A primeira pessoa. Nem chega na outra. A outra nem sabe que você está com raiva. Nem tem noção. Sabe nem quem você é. Da mesma forma, quando eu exercito um sentimento bom saindo de mim, eu sou a primeira a ser contaminada por essa sensação boa. E isso me faz bem. Quando aquilo chega, onde aquilo chega, se chega na pessoa para a qual eu estou emanando, eu não tenho esse poder de controle. Mas eu tenho poder de controlar o que eu quero que saia de mim. Sentir, ter esses ímpetos, ainda é nosso. Vou falar que é natural, não. Ainda é nosso. E dentro da nossa casa, é lá dentro da nossa casa que eu tenho que domesticar, não é o outro, não. Sou eu. O meu selvagem, o meu que quer voar, que quer arrancar o pescoço, que quer sacudir o outro, que quer mandar para o inferno, que quer. É esse eu que eu tenho que domesticar. E quando eu vou na rua, que eu vou numa loja, a pessoa me trata mal ou qualquer coisa assim, é uma coisa momentânea. Eu posso até ficar com aquilo no meu coração. Poxa, fui numa loja, a pessoa me tratou mal, ou fui no restaurante, ou fui a qualquer lugar. Mas quando é dentro de casa, parece que aquilo vai durando, né? Aquilo vai virando um sebo, um troço que não acaba, um negócio que a pessoa respirou já fica pior. Então, essas sensações que a gente tem, é importante a gente descobrir que elas são nossas. Elas não são dos outros. Por que tem tanta gente que se dá bem com a minha mãe e eu não me dou bem com a minha mãe? Por que tem tanta gente que gosta do meu irmão e eu não me dou bem com o meu irmão, não gosto do meu irmão? O problema é meu. Eu estou repetindo isso assim incessantemente porque, primeiro, eu preciso ouvir isso também, e segundo, porque isso tem que ficar claro. Porque a gente acha que porque a gente está sentado aqui e estudando sobre isso, a gente tem o direito de depois chegar em casa e falar, tá vendo? Eu acabei de vir do centro. Falaram que você tem que melhorar. Ou você melhora ou a nossa relação não vai dar certo, não. Pode até não dar, nunca. Mas qual que é importante? O que é importante? Que eu estou melhorando a minha capacidade vibratória para mim
para a região que eu moro, para o lugar onde eu vivo, para o lugar onde eu trabalho. Porque é claro que não tem anjos trabalhando comigo e nem na minha casa. Eles iam embora, né? Porque eu estou lá também. Então, assim, essa ideia de que o outro é sempre o culpado, desculpa, dos meus problemas, não dá mais para acreditar nisso, né? A gente já está num nívelzinho que não dá. E aí a gente vê, mais uma vez, sobre a hipnose. Emmanuel fala esta palavra, a hipnose. A gente fica hipnotizado quando as pessoas falam coisas boas de nós. Nossa, mas a Flávia, que mulher sensacional. Vai morar comigo lá. Pergunta ao meu marido se eu sou sensacional. Não é. Não tem anjo aqui. Nós somos pessoas em processo de evolução. Somos pessoas que ainda estamos doentes, mas que temos um monte de coisa boa. Temos conquistas que a gente não pode menosprezar, mas a gente não usa. A gente não usa essas coisas. A gente amarra. Amarra no sentido de amarrar mesmo. Não vou fazer isso para fulano. Fulano é manso. Então a gente tem o que dar, mas decide não dar, porque nós somos julgadores. Aí a gente julga, fulano não merece. Eu não vou fazer nada, fulano nunca fez nada para mim. Percebe a nossa mesquinhez? Percebe como a gente é julgador, como a gente é ruinzinho? A gente é ruinzinho, gente. Então, o que Emmanuel fala para a gente? Ele fala assim, perceba a sua evolução. Aonde você está na escala evolutiva, de acordo com as coisas que você consegue fazer ou não fazer dentro da sua casa. Dentro da nossa casa tem um termômetro que me fala sobre isso. Mas é preciso que a gente saiba, hoje, segunda-feira, eu posso conseguir vitórias. Amanhã eu posso não conseguir. Não tem importância. Nós não somos uma linha reta. Nós estamos, tem dia que a gente está bom, tem dia que a gente está ruim, tem dia que a pessoa com quem a gente está lidando está mais receptiva, para que eu exercite dentro de mim as minhas qualidades. É mais fácil quando você tem uma pessoa receptiva do que quando você tem uma pessoa que te inibe, que você não tem nem coragem, você fica com vergonha. A gente lembra do quê? Tudo é problema meu. Tudo é para eu resolver. Não é para o outro resolver. E essa ideia de que hoje, segunda-feira, quando eu saio daqui, eu posso estar mais propensa, sim, a aceitar isso de uma forma mais leve, e amanhã, terça-feira, não consegui dormir, e aí acordei, perdi a hora, estou atrasada, e aquilo não vir de forma tão fácil. É preciso respeitar também a nossa condição, mas não dar moleza para a gente, que a gente já é mole o suficiente para não tentar, para não achar que vai dar certo. E tudo que a gente tem aqui é para dar certo. Todas as situações que me encontram no caminho, todas que são adversas à minha vontade, aparecem para que eu aprenda com aquilo. E aprendendo, eu viva melhor. É só para isso. Tem coisas que são muito difíceis. Tem situações que a gente já passou que são assim, que a gente olha para trás e fala, não sei como eu vivi aquilo. Não sei como eu passei por aquilo. A boa notícia é que a gente passou e a gente está aqui. E por isso nada mais vai acontecer dentro dos embaraços. Pessoas não vão me colocar em situações difíceis? Vão sim. Vão me trair, vão mentir para mim, vão roubar. E eu também faço isso. Eu não sou uma coitada que sou vítima desse mundo cruel. Não sou. Eu posso não trair da mesma forma, não mentir da mesma forma, não atrapalhar o plano dos outros da mesma forma que atrapalharam o meu. Mas eu não estou aqui de santa. Eu não sou missionária. Eu tenho esse lado ruim também. É diferente do lado ruim das outras pessoas, mas machuca também.
machuca às vezes até mais. Então, diante dessa uá, né, que a gente esse bombardeio de notícias interessantes a respeito de nós, Emmanuel tem um finalzinho para a gente poder ficar em paz, né? Depois desse bombardeio. Façamos o bem a todos, mas a gente vai se ver como bom quando a gente estiver fazendo bem para aqueles que embaraçam a nossa vida, para aqueles que atrapalham a nossa vida, para aqueles que ficam no nosso caminho e a gente não consegue se mover nem para um lado e nem para o outro. Porque aí, independente do que o outro está fazendo, eu estou colocando em prática o testemunho, eu estou declarando e agindo conforme os ensinamentos de Jesus para aquele que é a pedra no meu sapato. Lembrando que tem muita gente com sapato que tem uma pedra com o meu nome também. Então, a gente tem que desafiar as nossas decisões no bem. Quando a gente fala, só para terminar, de tentação, a gente fala assim, fulano está me tentando, eu estou quieta aqui, fulano está me tentando. Só para a gente entender, a tentação, ela aparece, eu sinto tentação quando aquilo não está firme em mim. Aí eu fico tentada. Quando aquilo já está firme em mim, quando aquilo já faz parte do meu caráter, da minha forma de ser, nada em relação a isso me tenta. A gente deu aqui um exemplo já algumas vezes de que alguém deixou uma nota de 100 aqui. Se isso já tiver resolvido na minha vida, eu não sei de quem é, não vou pegar para mim e pronto, acabou. Uma coisa simples e clara como água. Então isso não me tenta. Isso não me tenta. Outras coisas me tentam. Essa nota de 100 aqui não me tenta. Mas o que eu vou fazer, gente? Eu vou guardar essa nota aqui. Alguém perdeu um dinheiro? Perdeu. Ah, falou, quanto você perdeu? 100 reais. Tá bom, então toma aqui seus 100 reais. Isso não me tenta. Mas para outra pessoa, isso pode ser um momento de extremo desafio. E a pessoa ficar desesperada para pegar essa nota, sabendo que não deve, sabendo que não é legal, mas ela não conseguir se conter. Entende como a tentação não tem nada a ver com o que o outro faz para mim? Tem a ver com o que eu sinto. E aí eu fico tentado a fazer para um lado ou a agir de uma outra forma. Então, minha gente, nada depende dos outros. Infelizmente, para nós, que a gente podia botar a culpa em todo mundo e ficar de coitado, o que a gente tem que verificar e domar são os nossos instintos que ainda persistem na selvageria. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer. Eu espero que, apesar do bombardeio, tenha ficado alguma coisa de bom. Muito obrigada e boa noite.